E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo, irei calcular junto com você os zeros da seguinte função do segundo grau. F de x é igual a x ao quadrado menos 7x mais 10. Então, vamos estar calculando nessa aula os zeros dessa função do segundo grau. Só lembrando para vocês que essa aqui é a lei de formação de uma função do segundo grau. F de x igual a vezes x ao quadrado mais bx mais c, em que o valor de A é o número que vem multiplicando o x ao quadrado, o valor de B é o número que vem multiplicando o x, e o valor de C é o termo independente de x, aquele número que vem sozinho na nossa função. Lembrando o seguinte, que o que define uma função do segundo grau é o grau, ou seja, o expoente. Quando aparece o expoente 2, ou seja, que a nossa variável é elevada a 2, sendo esse 2 o maior expoente que vem acompanhando uma das variáveis, então nós dizemos que é uma função do segundo grau, tá bom? Como nós fazemos para encontrar os zeros dessa função? Primeira coisa que nós vamos fazer é igualar o f de x a zero. Então, nós pegamos assim, olha, f de x igual a zero. Quando nós fazemos isso, então isso vai acontecer. Nós vamos pegar a nossa função, que é a nossa função f de x, que é x ao quadrado menos 7x mais 10, e nós vamos igualar ela a zero. Agora, o que nós temos aqui é uma equação do segundo grau. E lembra como é que a gente faz para encontrar as raízes de uma equação do segundo grau? Nós utilizamos a fórmula de Bhaskara. Então, nós vamos estar utilizando a fórmula de Bhaskara para achar as raízes dessa equação do segundo grau, e essas raízes serão os zeros da minha função, tá bom? Então, vamos relembrar aqui a nossa fórmula de Bhaskara. Ela é essa aqui, olha, x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta, isso dividido por 2 vezes a. Então, essa é a fórmula de Bhaskara. E como é que eu faço para calcular esse delta? Para me calcular esse delta, eu utilizo a fórmula do delta, que é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, primeiramente, eu calculo o meu delta e depois eu substituo o delta na fórmula, substituindo também o valor de a e de b. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente define quem é o valor de a, de b e de c. O valor de A, como eu falei para vocês, é o número que vem multiplicando o x ao quadrado. Observe que aqui na minha equação não aparece nenhum número. Quando não aparece, mas só que apareceu o x ao quadrado, matematicamente falando, fica subentendido que eu tenho um umzinho aqui multiplicando o x ao quadrado. Então, meu valor de A aqui é 1. O valor de B é o número que multiplica x. Então, meu B é igual a menos 7. E o valor de C é o número que vem sozinho. Então, o valor de C é igual a 10. Pronto, já tenho o valor de A, de B e de C. Agora, o que eu faço? Primeira coisa, eu vou estar calculando quem é delta. Delta é igual aqui, a B ao quadrado. Qual é o valor de B? Não é menos 7? Então, fica menos 7 ao quadrado menos 4 vezes A, o valor de A é 1, vezes C, o valor de C é 10. Então, eu vou ter delta igual a menos 7 ao quadrado, é menos 7 vezes menos 7, que vai dar 49 positivo. Menos, quando eu faço o jogo sinal aqui, menos com mais, vai dar menos. 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 10 dá 40. Então, meu delta é 49 menos 40. Delta é igual a 9. Pronto, encontrei o meu delta. Meu delta é igual a 9. Uma observação importante, que quando o meu delta ele é maior que zero, eu vou ter duas raízes reais e diferentes. Então, eu vou encontrar o x1 e o x2, sendo eles raízes reais e diferentes. Então, eu vou encontrar duas raízes para essa equação de segundo grau. Então, a minha função vai ter dois zeros, vai ter dois valores que vai zerar a minha função. Aí, agora eu aplico a fórmula. X é igual a menos b, né? Então, é menos o b. Quem é b? B é menos 7. Coloca aqui o menos 7 entre parênteses para fazer o jogo sinal, mais ou menos raiz quadrada de delta. Eu não já encontrei quem é meu delta. Meu delta não é igual a 9, então fica mais ou menos 9 dividido por 2 vezes A. Opa, qual é o valor de A? A é igual a 1.
Então, eu posso ajeitar aqui ainda, fica assim, ó, faço o jogo sinal, menos com menos dá mais, então fica 7, mais ou menos, qual a raiz quadrada de 9? Raiz quadrada de 9 é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 9, esse número é 3, então fica mais ou menos 3, dividido para 2 vezes A, vai dar 2, então eu tenho assim, olha, 7 mais ou menos 3 dividido por 2. A partir daqui, eu consigo encontrar as duas raízes da minha equação. Como eu tenho esse mais ou menos, eu vou estar fazendo o quê? Distribuindo, colocando o menos para um lado e o mais para o outro. Então, eu vou ter aqui o x1, vou chamar de x1, e o outro eu vou chamar de x2. No x1, eu pego 7 menos 3 dividido por 2. E no x2, eu pego 7 mais 3 dividido por 2. Resolvendo aqui o meu x1, 7 menos 3 dá 4, fica 4 dividido por 2. E 4 dividido por 2, o resultado é 2. Pronto, já encontrei a minha primeira raiz da equação. E a minha segunda raiz é 7 mais 3 dá 10, fica 10 dividido por 2. E 10 dividido por 2, o resultado é 5. Essas são as minhas duas raízes da equação e automaticamente também são os zeros da minha função do segundo grau. Então, eu tenho esses dois valores aqui que zeram a minha função do segundo grau. X igual a 2 e x igual a 5. Beleza, pessoal? Então, tá assim, é assim que nós encontramos os zeros de uma função do segundo grau.